Olá, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda. A filosofia, a ciência e a religião, em toda a trajetória histórica da humanidade, empenham esforços para nos trazer respostas. Informações até então desconhecidas que chegam até nós das mais variadas maneiras. São as chamadas revelações. Revelações sobre a verdade do universo, da vida, sobre a natureza e a evolução. Mas como essas revelações chegam até nós? São divinas, humanas? Como podemos identificá-las? No programa Amar e Servir de hoje, vamos viajar no tempo e na história para falar sobre a progressividade das revelações divinas e as confirmações da ciência e da filosofia. Vem com a gente! Nosso programa está só começando. Tião, meu amigo, tudo bem com você? Que alegria poder dividir esse espaço novamente, viu? Eu estou bem sim, Lívia, a felicidade é toda minha. Bom, nós chegamos então ao quinto e último pré-encontro de preparação para o 39º Vínculos Fraternais. A culminância do evento acontece nos dias 16 e 17 de outubro e é uma realização do Centro Espírita Luz e Caridade de Anápolis, Goiás. E o nosso programa está sendo transmitido pelo canal do YouTube da Sagres TV. E você pode rever também pelo canal do YouTube do Vínculos Fraternais. Então se inscreve no nosso canal, ative aí as notificações para você ficar por dentro das novidades. E você pode acompanhar tudo também pelo Instagram Vínculos Fraternais. E hoje, pessoal, o nosso tema é a progressividade das revelações divinas e as confirmações da ciência e da filosofia. De tempos em tempos, a humanidade é contemplada com ensinamentos espirituais que se fazem necessários ao aprimoramento intelectual e moral de uma determinada época. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, em sua obra A Gênese, nos traz esclarecimentos importantes sobre as revelações divinas, desde Moisés, que trouxe ao povo hebreu os 10 mandamentos, a vinda de Jesus à Terra, até o Espiritismo, doutrina filosófica e religiosa que nos oferece conhecimento sobre Deus, a alma e a vida futura. Mas as revelações e seus mistérios não pararam por aí. É o que nós vamos te mostrar agora. Na condução do nosso estudo de hoje, é com imenso carinho que nós recebemos um convidado muito especial, que está com a gente diretamente do Porto, em Portugal. Chique demais, não é, Tião? Grande. Coisa grande fina. Júlio. É o nosso querido Júlio Couto Damasceno. O Júlio é jornalista e escritor espírita, tendo já 8 livros publicados. Colabora há 35 anos na Casa de Recuperação e Benefício Bezerra de Menezes, do Rio de Janeiro. Dedica-se especialmente à divulgação das obras de Kardec, Rusteng e Pietro Baldi, seja através de livros e palestras realizadas tanto no Brasil quanto no exterior. Seja muito bem-vindo, Júlio. Júlio, uma alegria ter você aqui conosco. Olá, amigos dos Vínculos Fraternais. É uma satisfação estarmos aqui novamente participando desse evento maravilhoso, embora remotamente, dadas as circunstâncias, mas a alegria é a mesma. E ainda mais na 39ª edição dos Vínculos Fraternais, que beleza, que história fantástica, para apreciarmos. E dessa vez com um tema tão interessante quanto à progressividade das revelações. Então, ficamos muito entusiasmados com o convite que nos foi feito e esperamos que todos apreciem, porque o tema realmente é muito bom e vai dar ensejo a muito estudo para nós todos aqui, tá bom? Um abraço a todos, uma alegria estar de volta a essa festa do Espírito. Até já! Júlio, muito obrigada. E o nosso primeiro tópico é sobre o significado da palavra revelação. Vamos ver o que diz o dicionário. Revelar vem do latim revelare, formado pelo prefixo re, que indica oposição, mais velare, que nos remete à ideia de cobrir, tapar. A raiz da palavra vem de velum,
véu. Traduzindo, significa tirar-se o véu, descobrir, tirar a coberta de alguma coisa. Allan Kardec, em A Gênese, figuradamente, atribui à revelação o significado de descobrir, dar a conhecer uma coisa secreta ou desconhecida. Em sua acepção vulgar, mais genérica, essa palavra se emprega a respeito de qualquer coisa ignota ou desconhecida que é divulgada, de qualquer ideia nova que nos põe ao corrente do que não sabíamos. Normalmente, quando pensamos em revelações, automaticamente associamos a revelações religiosas, e essa expressão acabou sendo muito usada em diversas culturas. Mas as revelações têm uma abrangência maior, além da religiosa? Explica para nós aí, Júlio. Muito boa essa pergunta, muito importante para o início aqui da nossa conversa. Porque normalmente nós vinculamos a palavra revelação apenas ao seu lado religioso. A tradição, o uso corrente da palavra, ele ficou muito marcado, né, com essa vinculação. Então, nós mesmos, no ambiente espírita, repetimos frequentemente e corretamente, né, a revelação mosaica, a revelação cristã, a revelação espírita, sempre pensando assim, imediatamente, quando se ouve essa palavra, no seu aspecto religioso. Mas Kardec, de maneira pioneira e visionária, ele aumenta tremendamente a abrangência do termo quando ele relaciona a palavra revelação também ao progresso da ciência. Então, cada vez que um cientista descobre ou revela, tira a coberta, tira o véu, de alguma lei, de algum segredo da natureza, ele está também fazendo uma revelação, né? Trazendo para uso corrente, para o conhecimento, para o senso comum, um aspecto da natureza que era desconhecido até então, que não havia sido percebido, que não havia sido sistematizado. Então, a ciência participa também do progresso das revelações e ela trazendo, digamos assim, o progresso do conhecimento e as religiões trazendo o progresso moral. Essas duas faces se complementam, por assim dizer. Dr. Bezerra de Menezes, o nosso Kardec brasileiro, na sua maravilhosa série de artigos, de estudos filosóficos, a melhor coleção de artigos sobre a nossa doutrina já produzida em língua portuguesa, ele complementa essa visão de Kardec dizendo o seguinte: assim como há os grandes messias da religião, né? Então temos lá Jesus, Krishna, Buda, né? Os grandes nomes da religião, da religiosidade, da espiritualidade, nós temos também os messias da ciência. Então você pode reverenciar um Isaac Newton, um Galileu Galileu, um Albert Einstein, que seriam, digamos assim, os messias do conhecimento, os messias do progresso científico, das revelações científicas. Então, a doutrina espírita, a partir exatamente do pensamento de Kardec, ela dá uma nova abrangência, um novo sentido para a palavra revelação, que será muito importante para o entendimento do progresso do conhecimento humano. Interessante, não é, Tião? Muito interessante, viu, Lívia? Sim. A gente sempre ouviu os termos revelação e Messias associados exclusivamente ao fenômeno religioso. Mas a doutrina espírita expande esse sentido, dando uma perspectiva bem mais ampla. A humanidade vive, na verdade, um processo de revelação ou descoberta contínua, e isso numa perspectiva religiosa ou científica, como também literária e artística. Agora, o que caracteriza uma revelação? Como verificar se as descobertas de um cientista ou se a mensagem de um novo Messias religioso são de fato verdadeiras? Cientistas também erram, e Jesus nos alertou
contra os falsos cristos e falsos profetas. Conta para nós aí, Júlio. Sim, esse é o segundo ponto, né? A característica principal das revelações, que é o fato exatamente de trazer a verdade, né? De terem como sua essência, como sua natureza, como sua característica principal, o fato concreto de serem verdadeiras. Isso tem diversas ilações aqui muito importantes para a gente pensar a respeito. Quando, por exemplo, Isaac Newton, lá na sua famosa obra Principia, né? Ele, filosofia natural, Principia matemática, né? Ele elabora, formula a lei da gravitação. O fenômeno da gravidade já existia. Ele não criou a lei da gravidade, ela é uma lei da natureza, mas ele conseguiu entender essa lei, percebê-la e elaborá-la matematicamente, corretamente, de tal forma que ela se torne útil, previsível, analisável sob qualquer aspecto para o conhecimento humano. Então, você tem hoje, por exemplo, os aviões, os foguetes, né? Tudo que envolve, digamos assim, estruturas, engenharia, que passa, né, pela aeronáutica em geral, né? A balística, tudo que envolva, digamos assim, o uso da gravidade como parte da sua elaboração e que sem ela você não conseguiria realizar. Quando Galileu demonstra que é o Sol o centro do sistema solar e não a Terra, ao contrário do que o nosso senso comum até então imaginava, né? Porque a gente olha para o céu, vê o Sol andando e não se dá conta do movimento da Terra. Então, a Galileu também descobriu, revelou um fato da natureza, que é o heliocentrismo, a centralidade do Sol dentro do sistema solar, que nós não havíamos percebido nem entendido ainda, e ele desenvolveu instrumentos para provar, para demonstrar, né, através do seu famoso telescópio. Quando Louis Pasteur também revelou ao mundo a existência dos micróbios, dos germes, das bactérias, mais tarde também descobrimos dos vírus, né? Tão famosos hoje em dia, ele revelou, descobriu, demonstrou para nós todos um mundo que já existia e que apenas não fazia parte, digamos assim, do nosso conhecimento, da nossa percepção. Então, nesses três casos, nesses três exemplos científicos, nós percebemos claramente a vinculação da revelação com a verdade. Ora, e no aspecto religioso? Aí nós nos remetemos à questão 617 do Livro dos Espíritos. Nessa questão, Kardec nos ensina que as leis de Deus abrangem tanto as leis físicas quanto as leis morais. E aí é que se percebe com outro entendimento, com outra profundidade, o valor das religiões. Porque quando Moisés, lá na famosa primeira revelação, nos traz os 10 mandamentos, ele estava também a nos revelar leis que fazem parte da criação, assim como as leis físicas, mas que são leis de natureza moral.
E a nossa ciência hoje peca exatamente por não reconhecer ainda que esse universo tão admirável, tão pródigo, tão rico de nuances, de aspectos mil para nosso estudo e apreciação, tem entre essas suas maravilhas leis morais. E a Moisés tem o mesmo mérito, o mesmo valor, por exemplo, que Newton, ou talvez até maior, quando ele revela para a humanidade ainda infantil, ainda primitiva, o primeiro conjunto ali de leis morais. Jesus, da mesma forma, dá prosseguimento ao trabalho de Moisés e no seu mavioso Sermão da Montanha, dá prosseguimento à revelação de leis morais. E a nossa doutrina, da mesma forma, segue o mesmo caminho, completando, desenvolvendo, aprimorando, trazendo para a nossa linguagem atual e essa mesma revelação que é progressiva, que é contínua, também no seu aspecto moral. Então nós vemos, como o doutor Bezerra dizia, né, são as duas asas que sustentam o progresso do conhecimento humano. A ciência atendendo ao intelecto, revelando, descobrindo contínua e progressivamente as maravilhas da criação no seu aspecto das leis físicas. E a religião também fazendo o seu papel, dando sequência a uma revelação igualmente contínua e igualmente progressiva no aspecto das leis morais, trazendo sempre um alimento na proporção, na condição, na consistência possível para o progresso alcançado pela humanidade. Então, esse paralelismo da progressividade das revelações, tanto no seu aspecto científico quanto no seu aspecto religioso, é fundamental para nós, digamos assim, ressignificarmos a religiosidade, ressignificarmos a espiritualidade, trazendo-a de volta para o século XXI, colocando-a no seu devido lugar, em paralelo com o progresso da ciência e, digamos assim, preenchendo uma lacuna que foi ferida no ser humano pelo materialismo, que hoje já está completamente obsoleto, completamente ultrapassado pelas revelações da própria ciência e que essa ciência nova que nos ajuda a resgatar a espiritualidade do ser humano. Então, esse ponto da vinculação das revelações com a verdade e o entendimento de que o Evangelho e o Decálogo fazem parte das leis da natureza, assim como a lei da gravitação, é fundamental para o bom entendimento desse tema. Tião, e quer saber mais uma característica das revelações? Quanto maiores e melhores elas são, mais reações elas enfrentam. Meu amigo, você consegue pensar em algum exemplo? O exemplo disso é a dificuldade que a sociedade tem em aceitar o novo. E daí surgirem perseguições, ataques. Jesus, Tiradentes, Joana d'Arc, alguns cientistas e tantos outros sofreram isso. Mas para contextualizar melhor essa característica, grandes revelações, grandes reações, eu passo a palavra para você, Júlio. Puxa, esse é o lado B aqui da história, né, que nós estamos analisando, da progressividade das revelações. Nós poderíamos dizer mesmo, grandes revelações, grandes reações ou grandes perseguições, porque não há na história humana caso de grandes avanços do pensamento, seja no seu aspecto científico quanto no aspecto moral, que não tenham sido objeto de grandes perseguições, né? Nós temos exemplos diversos. Kepler, por exemplo, o grande astrônomo,
teve a casa da sua mãe incendiada por acusação de bruxaria, em razão, né, das pesquisas que ele já realizava sobre astronomia em geral. Lavoisier, que a gente cita tanto, né, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, foi guilhotinado na França durante a Revolução Francesa por conta de intrigas políticas, e perdeu-se um nome maravilhoso da ciência por essa perseguição, né? Galileu sofreu lá com a Inquisição, teve que calar, né, as suas pesquisas, silenciar as suas pesquisas por conta da força da Inquisição, né? Quem mais? Giordano Bruno foi queimado em praça pública, né, vivo, meu Deus, por conta das suas pesquisas. Então, João Russi também foi queimado em praça pública por propor avanços à religião, né? Também poderíamos citar Daniel atirado aos leões, poderíamos citar João Batista decapitado, poderíamos também lembrar Paulo de Tarso também decapitado, Jesus crucificado. Poxa, a relação é gigantesca, né? Sempre nós perseguimos os verdadeiros profetas e muitas vezes demos razão, ou demos apoio, demos prestígio a falsos profetas ou profetas incompletos, né? O nosso atavismo, o nosso misoneísmo, atavismo considerado como a dificuldade de estabelecer comportamentos novos, misoneísmo como a nossa dificuldade de aceitar ideias novas, eles nos puxam sempre um pouco para trás e exigem da nossa parte um esforço, bem na linha do que Paulo citou, e que a gente trouxe aí no documentário agora há pouco, né? Examinar tudo, retende o que é bom, sempre trazer para o homem esse papel do exame, da análise, né? E de se preparar também, quando das grandes revelações, dos grandes avanços, para a incompreensão dos seus contemporâneos, né? Um caso perfeito hoje é a obra de Rustem, né? Talvez o melhor exemplo na doutrina espírita, que é exatamente a obra que confirma a promessa do Cristo, do Consolador, que viria para lembrar e explicar tudo aquilo que ele nos ensinou. A obra de Rustem, que é a única obra da literatura espírita até hoje que lembra e explica todo o Evangelho de Jesus, todos os versículos, todos os capítulos, todos os episódios que se possa imaginar, explica todas as parábolas, todos os acontecimentos da vida de Jesus, à luz da doutrina espírita, é uma das obras mais criticadas e perseguidas e condenadas a troco de não se sabe o quê, né? Se você for ler a obra, você não encontra nenhuma motivação para tanta perseguição que não seja a luz que dela emana e que as trevas odeiam muito, né? Então, essa característica das grandes perseguições, as grandes revelações, é realmente uma constante. O próprio Rustem tem uma frase muito feliz nesse sentido, quando ele diz que a verdade, para triunfar, para ser aceita, precisa primeiro se chocar com a contradição dos homens. Então, essa é uma lei, parece realmente ser uma lei da natureza e pode-se mesmo estabelecer uma relação de proporção, quer dizer, quanto maior a perseguição, quanto maior a contestação sofrida por uma revelação
que tem o cunho da verdade, como nós vimos, né? Maior a sua grandeza, maior o seu valor. Bem nos diz o Cristo lá no seu Sermão da Montanha, quando nos diz: bem-aventurados todos aqueles que forem perseguidos e caluniados por amor ao meu nome, né? Ou por amor à verdade. Todos os grandes missionários de todos os tempos, Sócrates tomando cicuta, né? Em todos os tempos, sempre passaram por esse crivo, por essa provação e deram grandes exemplos de coragem, né? De determinação, de amor à verdade, que é tão bonito, é tão importante para nós todos, né? São belos exemplos que nós temos para seguir e para observar. Obrigado, Júlio, por essa verdadeira aula sobre as revelações divinas, não é, Lívia? E que aula, né, Tião? Beleza. E antes da gente dar continuidade a outras características essenciais das revelações, a gente tem uma atração especial para você, Grupo Arte Nascente, o GAN. Grata vida que me faz crescer, com a linda amizade que me faz ver, que da mão quem me sustenta em pé, nunca cobrou ato, somente fé. Quando você se afasta de mim, sempre escura ilusão de pensar no fim, mas você vem com o seu coração e me mostra que a vida é doação, é doação, é doação. Grata vida que me faz crescer, com a linda amizade que me faz ver, que da mão que me sustenta em pé, nunca cobrou atos, somente fé. Quando você se afasta de mim, sempre escura ilusão de pensar no fim, mas você vem com o seu coração e me mostra que a vida é doação. Quando você se afasta de mim, sempre escura ilusão de pensar no fim, mas você vem com o seu coração e me mostra que a vida é doação, é doação, é doação.
Obrigada ao Grupo Arte Nascente por estar sempre aqui conosco. Tiãozão, é muito bom poder ouvir o GAN, não é? Esse GAN é espetacular, viu? Além de música, é teatro, é a doutrina espírita em forma de arte. Com certeza. E dando seguimento ao nosso estudo com Júlio Damasceno, vamos falar sobre uma característica muito importante para a gente entender o poder das revelações para a humanidade. Elas surgem no mundo com progressividade. Não é isso mesmo, Júlio? Progressividade é a palavra-chave desse nosso encontro, dessa nossa conversa, desse nosso documentário. As revelações são contínuas e progressivas, e sejam as científicas, sejam religiosas. E o desafio é nós percebermos isso quando chega a nossa vez. Porque é muito fácil nós nos referirmos aqui ao conservadorismo alheio, do passado. Dizendo, poxa, como é que os contemporâneos de João Hus não perceberam a verdade do que ele dizia, ou de Giordano Bruno, ou de Sócrates, ou qualquer que seja o exemplo. Mas hoje nós temos também a nossa vez. Tem um exemplo muito interessante, tem uma doutora que ficou muito associada aos estudos das experiências de quase morte, doutora Elizabeth Kübler-Ross. É uma admirável pesquisadora, cientista, tem a biografia dela, se não me engano, A Roda Viva, muito interessante, uma vida maravilhosa, e ela nos conta exatamente nessa biografia um exemplo do nosso conservadorismo atual, né? Quando ela, no final dos anos 80 do século passado, início dos 90, ela comprou uma fazenda na Virgínia, nos Estados Unidos, para ser o último recanto dela. Já tinha uma certa idade, era uma senhora, e estava prestes a se aposentar e queria ficar lá no seu cantinho, no seu sítio, na sua fazenda, fazendo suas pesquisas, né? Publicando seus livros, aquela coisa toda. Só que ela comprou o terreno e seguiu o mundo afora, fazendo suas palestras, né? Fazia muitas conferências e tal. Mas ela revelou também, numa entrevista em algum jornal, algum veículo da época, que naquele mesmo local que comprou para o seu retiro, digamos assim, ela pretendia fazer ali uma espécie de uma clínica, de um ambiente, né, de um abrigo para crianças aidéticas. E por aí se vê a qualidade moral dessa cientista, pois o valor, né, desse ser humano maravilhoso que ela é, né, pelo fato de ter um pensamento como esse. Pois bem, no que ela viajou, a vizinhança local, nós estávamos então no início da AIDS, com pavor da AIDS, decidiu botar fogo na fazenda da doutora Elizabeth Kübler-Ross. E junto com a casa e com os arredores da casa, queimaram as pesquisas, as fotos, a vida dela. Quando ela voltou da viagem, não tinha nada. Então, nós nos referimos sempre a conservadorismo, a preconceito, esse tipo de coisa, como se fosse coisa do passado, mas é do presente. E nós precisamos estar sempre atentos a isso. Mas essa progressividade, que é a característica fundamental das revelações e que também precisa ser uma característica da revelação espírita, porque, segundo a frase do próprio Cristo, o Espírito da Verdade vem para ficar eternamente conosco e para nos ensinar todas as coisas. Então, a revelação espírita, conforme Kardec também cita muito bem lá no primeiro capítulo de A Gênese, né? Ela tem como marca no seu DNA a progressividade. E nós, todos espíritas, vamos ter que combater e que lidar com o nosso conservadorismo para não repetir os erros do passado.
Então, na ciência, essa progressividade é muito fácil, né, de ser percebida. Da alquimia, você tem o surgimento da química, da astronomia, você tem o surgimento da astrologia, você tem o surgimento da astronomia, do curandeirismo, você tem o surgimento da medicina. É um progresso contínuo, né, que fez com que essas ciências, depois de um longo processo, se consolidassem, se organizassem e sistematizassem o seu conhecimento. Da mesma forma, na religião, você pode, por exemplo, buscar em Abraão um exemplo do primeiro grande patriarca da tradição judaico-cristã. Mas você tem, apesar dos grandes contatos que teve Abraão, né, com Melquisedeque, com Jeová, né, ele só teve com toda a proteção que tinha dos anjos, do anjo que evitou, digamos assim, a morte de Isaac, né, do seu filho. Apesar de tanta proteção e tantos contatos, ele teve uma revelação pequenina que era a do Deus único. Mas, por exemplo, o advento do Decálogo, dos 10 Mandamentos, só veio por intermédio de Moisés, centenas e centenas de anos depois de Abraão. Da mesma forma, nós vemos Jesus corrigindo e atualizando o tempo inteiro os ensinos de Moisés, servindo-se continuamente de frases do tipo: ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. Ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. E assim sucessivamente, continuamente, o tempo inteiro. Então, da mesma forma, na religião também se tem essa progressividade. Da mesma forma agora na doutrina espírita, por exemplo, em relação ao céu e inferno, que já citamos, em relação à reencarnação, em relação, por exemplo, à comunicação com os mortos, que foi objeto de proibição de Moisés e que foi liberada pelo Cristo a partir da transfiguração, no seu contato com 2 mortos que eram lá, 2 mortos, né? Moisés e Elias, e depois agora com o fenômeno das mesas girantes, com o advento do Espiritismo no século XIX, trazendo digamos assim, uma prática desse contato com o mundo espiritual completamente diferente e superior, evolutivamente falando, ao que se via no passado. Então, esse progresso, essa progressividade, você vê tanto nas religiões quanto na ciência. O grande desafio nosso agora é nós acompanharmos esse progresso. Então, por exemplo, quando você tem a obra de Pietro Baldi, trazendo um desdobramento da doutrina espírita, e a obra do Chico também, né? Vamos botar Chico e o Baldi no século XX, desenvolvendo, desdobrando, completando, atualizando tudo o que, por exemplo, Kardec e Rustem, Leon Denis, Gabriel Delany e Camille Flammarion trouxeram no século XIX, você tem um volume de revelação, você tem uma profundidade da revelação, um nível de detalhamento completamente diferente daquele que se via na doutrina espírita no século XIX. E certamente agora, no século XXI, nós teremos novos missionários, novos avanços de dentro ou de fora das chamadas fileiras espíritas. Porque, como diz o próprio Cristo, o Espírito de Deus sopra onde quer. E nós não devemos pensar que só dentro dos nossos arraiais, não devemos ter o pensamento de seita, de sectarismo, de imaginar que só dentro do nosso ambiente espírita é que virão as revelações. Porque, como vimos com o caso da doutora Elizabeth Kubler-Ross, nós temos grandes valores, inclusive morais, dentro da própria ciência, que podem ser instrumentos de novas e mais profundas revelações nessa nossa longa viagem em direção à verdade.
Então, progressividade é uma palavra-chave e que rima muito bem com espiritualidade. A progressividade nos permite entender um pouco dos contextos evolutivos da humanidade diante das revelações que são trazidas e que fazem parte da história da civilização. Mas as revelações continuam a acontecer nos tempos de hoje e com certeza vão continuar acontecendo no futuro. Daqui a gente tira mais uma característica das revelações, a continuidade. É isso mesmo, Olivia. Olha, continuidade. Continuidade é outra palavra-chave nessa compreensão do progresso das revelações. Kardec nos chama atenção para isso, dizendo: para nós é como se a humanidade tivesse uma revelação contínua. E isso vale para os dois aspectos, tanto para o científico quanto para o religioso. Então, hoje vemos isso claramente na ciência, né? A ciência virou uma indústria, tem milhares de teses, milhares de obras publicadas todos os dias sobre os mais variados aspectos, e antes também era assim, só que não tinha essa conexão que a internet possibilita hoje, né? Cada um fazia a sua pesquisa no seu país, do seu jeito, e depois, aos poucos, aquilo era publicado com muita dificuldade, né? O advento da imprensa, com Gutenberg, aquela coisa toda. Mas, nos dois campos, o progresso ele é resultado de uma corrente fantástica de pesquisadores, de estudiosos dos mais variados países, cada qual dando a sua contribuição. Então, na matemática, você pensa em Fibonacci, você pensa em Newton, você pensa em Euler, depois na física, né? Também você pensa lá em Euclides, pensa nos primeiros matemáticos gregos, né? Depois todo o desenvolvimento feito ao longo da Idade Média. Também na religião, você pensa nos apóstolos, depois pensa nos pais da igreja, depois pensa nos filósofos cristãos, pensa em Santo Agostinho, pensa em Tomás de Aquino, pensa em Francisco de Assis, pensa em Teresa d'Ávila, a doutora da igreja, pensa em Calvino, pensa em Lutero, em João Hus, depois o próprio Kardec. Meu Deus, quantos, né? Quantos precisaram trazer o seu quinhão, a sua parte, nesse sentido, para que a coisa acontecesse da forma desejada. O professor Pietro Baldi, na sua obra A Descida dos Ideais, ele trata especialmente desse fluxo contínuo em que o ideal, como uma ideia, como a verdade que está na atmosfera do universo, né? A verdade que faz parte da própria tessitura, que é o pensamento de Deus impregnado na criação, como é que ela vai se revelando aos poucos, como é que o homem vai se conectando aos poucos com esse pensamento e despertando a sua percepção e amplificando a sua percepção para a realidade que o cerca. Nós destacamos aqui um trecho, olha, da obra Descida dos Ideais, do professor Pietro Baldi, que vale a pena ouvir. Vamos lá? Nessa obra que o Júlio menciona, A Descida dos Ideais, de Pietro Baldi, tem uma citação que vale a pena a gente destacar. Olha só, não se pode parar a criação religiosa só porque neste terreno tanto já se fez no passado. O caminho dos profetas, dos grandes inovadores, dos gênios, dos santos e dos pensadores não pode deter-se. Onde tudo evolui sem pausa, nem sequer as religiões podem parar. O trabalho do passado deve continuar noutras mãos, noutras formas, continuar com a vida que avança. Renovar não é destruir, é prosseguir. E a citação continua. Como aconteceu no caso de Cristo, um Novo Testamento está sempre em ação para desenvolver o Antigo. É o pensamento de Deus que avança na Terra, mostrando-se sempre mais. A revelação tomará outras formas, seja de descobrimento científico, de síntese filosófica, de revolução social ou de nova ordem política, mas não pode parar. Então, para fechar, essa continuidade ocorre também agora. Ela não parou.
E o maior desafio para todos nós espíritas é não perdermos o compasso do progresso. Isso vale muito para a nova geração, para a garotada aí que está nos ouvindo, né? Nós temos que estudar a ciência, nós temos que acompanhar a evolução das ideias, acompanhar as novas obras espiritualistas que estão surgindo, para poder manter o espiritismo sempre atual, conforme o sonho e o desejo e a proposta de Allan Kardec nesse sentido. Então você tem na obra do Chico, na obra de Pietro Baldi, depois agora o Erwin Laszlo, Stanislav Grof, Fritjof Capra, quantos, né, pesquisadores maravilhosos, a Elizabeth Kubler-Ross, que já citamos, diversos, nas várias variadas áreas, Ian Stevenson, né, com os estudos da reencarnação. Então, pesquisadores de todos os matizes que não param de surgir. O Samparne, agora fazendo os estudos das experiências de quase morte, que não param de surgir e que nos desafiam nesse esforço de atualização contínua para que nós possamos sempre ter a doutrina espírita up to date, né, como se diz, plenamente atualizada no estado da arte do progresso do conhecimento humano, porque ela faz parte disso. Nós não podemos perder o compasso com o progresso, porque Kardec nos colocou na vanguarda. E nós precisamos ter esse amor à vanguarda, esse amor ao progresso, esse amor à novidade, não para aceitar todas as novidades apenas pelo fato de serem novas, mas de ter sempre o espírito livre, o pensamento, né, a estrutura do livre pensador, aberto, com a mente ampla, abrangente, capaz de assimilar, de estudar, e entender e avaliar e examinar também o novo que se apresenta. Então é nesse sentido que é muito bom, né, fazer parte do movimento espírita e ter na nossa alma essa doutrina tão aberta ao progresso e à continuidade do progresso. A revelação divina é universal. Júlio, o que isso quer dizer? Universalidade. Universalidade. Tantas palavras-chave, né, que nós já vimos aqui na nossa conversa: progressividade, continuidade, e agora a terceira que rima com as outras anteriores, universalidade. Nós não podemos esquecer que Deus é Pai de todos, que faz o sol nascer sobre justos e injustos, que em todas as épocas todos os povos receberam as mesmas verdades, que a verdade é universal, é arquetípica. No entendimento proposto por Jung, né? Nós temos uma sabedoria eterna que abrange os 7 pontos principais da doutrina espírita: a existência de Deus, a sobrevivência da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências, a pluralidade dos mundos habitados, a moral cristã, né? A pré-existência e sobrevivência da alma. Todos esses pontos fazem parte, a queda espiritual, né? Todos esses pontos fazem parte de uma espécie de uma sabedoria eterna, que se expressa das mais variadas formas em todos os povos, nas diferentes épocas, através de diferentes missionários. E hoje o grande papel da doutrina espírita é assambarcar toda essa cultura milenar, toda essa sabedoria milenar, e mostrar que em todas as épocas, em todos os povos, a verdade foi una, e ela é una, e é universal da mesma forma. Então, esse é o grande valor, porque o Espiritismo pode ser o Esperanto
do conhecimento humano. Ele tem a capacidade de unir a ciência com a religião, com a filosofia. Ele é uma síntese. Síntese não no sentido de ser um resumo, não é nesse sentido, mas síntese no sentido de aproveitar o melhor de todos os setores do conhecimento humano, inclusive da arte. Né? A ciência, a religião, a filosofia e a arte, uma pirâmide de base quadrangular, e aproveitar todas essas bases, tudo que de melhor, de sagrado, de divino, de verdadeiro a humanidade produziu em todos os tempos, e que se fala e que é harmônico, e se nós tivermos olhos de ver, nós vamos ter a capacidade de perceber a verdade espraiada em todos os povos, em todos os tempos, e de fazer as junções, de mostrar as conexões, porque isso vai aproximar os povos, vai aproximar os seres humanos, vai exaltar o melhor da humanidade. E esse é um papel maravilhoso que a nossa doutrina tem e que pode ser feito por todos nós, precisa ser feito por todos nós, porque são muitas obras, são muitas culturas, muito trabalho para ser feito nesse sentido e que todos podem contribuir, todos podem colaborar. Então, o Baldi foi um dos grandes precursores, um dos grandes missionários dessa bandeira, né, do universalismo, e ela fala a voz do nosso tempo, em que todas as barreiras, as fronteiras precisam ser vencidas, superadas, para que o amor universal e a verdade universal possam prevalecer e se estabelecer e unir a humanidade, a todos os homens. Então, esse é um trabalho maravilhoso, mas nós precisamos ter entranhado na nossa alma esse papel da doutrina e esse esforço que precisa ser feito e que já há diversos trabalhadores maravilhosos que fazem muito bem esse trabalho e que já estão dando sequência a esse legado que Kardec nos deixou, né? Nós trouxemos diversas citações nesse sentido que gostaríamos de compartilhar com vocês, porque é como se todas as grandes vozes da nossa doutrina falassem em coro para deixar esse recado da progressividade, da continuidade, da universalidade como o grande legado da nossa doutrina para a civilização do terceiro milênio que está aí despontando, né? Vamos ouvir um pouco dessas citações e depois voltamos. Todos os livros e tradições religiosas da antiguidade guardam entre si a mais estreita unidade substancial, Emmanuel. Já para André Luiz, em vossas atividades espiritualistas, lembrai-vos de que não vos encontrais perante uma doutrina sectária de homens em trânsito no planeta. Permaneceis no movimento divino e mundial de libertação das consciências para todas as criaturas de boa vontade. Emmanuel afirma: cada povo no passado ou no presente constitui uma seção preparatória da humanidade à frente do porvir. Cada nação possui tarefa específica no aprimoramento do mundo. Lázaro, em uma de suas obras, nos disse: todo particularismo é cárcere. Lembre-se de que as dádivas do Pai são comuns a todos nós, que as ideias não têm nome e de que o Espírito é universal. E mais uma citação de Emmanuel: a revelação da vida eterna continua em todas as direções. Aquele som como de um vento veemente e impetuoso, e aquelas línguas de fogo a que se refere a descrição apostólica, descem até hoje sobre os continuadores do Cristo, entre os filhos de todas as nações. As expressões do Pentecostes dilatam-se em todos os países. É isso, amigos. Aqui nós concluímos, né, o nosso encontro, o nosso bate-papo e deixando esse recado maravilhoso do amor universal, da verdade universal, que precisa primeiro morar nos nossos corações.
Se nós não tivermos a nossa mente e o nosso coração sem fronteiras, sem divisões, sem o espírito de seita, nós jamais seremos capazes de acompanhar a doutrina espírita na grandeza e na universalidade que ela possui. Mas ela traz a bandeira do Cristo, e o amor do Cristo é universal, e é essa bandeira que nós precisamos seguir. Perfeito? Então agradecemos a atenção de todos e vamos nos colocar à disposição aí para as dúvidas, para as questões que eventualmente surgirem. Muito obrigado, muita paz. Obrigada, Júlio, pelos seus esclarecimentos tão valorosos. E antes da gente abrir o nosso espaço de perguntas e respostas, vamos acompanhar uma mensagem muito especial. Somos humanos e, na maioria das vezes, só vislumbramos o lado negativo das coisas. Mas você já tentou enxergar as bênçãos que recebemos enquanto estamos mergulhados no caos? Imagine um túnel escuro e medonho e lá no final, uma luz. Você consegue visualizar, eu sei. Isso acontece porque temos a capacidade de criar com o pensamento. E se quisermos, conseguimos mentalizar luz em qualquer situação. Assim, conseguimos posicionar todos os problemas no túnel, mas focando e concentrando a mente na luz do final. Então, caminhamos mais confiantes nas resoluções, nas alegrias, nas vitórias pessoais que essa luz representa. Sim, as bênçãos são inúmeras e às vezes se apresentam como problemas ou doenças aos quais somos submetidos para uma purificação íntima que, na maioria das vezes, não conseguimos compreender. Mas em tudo existe um propósito, o do aprimoramento do ser. Pense nisso e siga sempre focando na luz. Que bela mensagem, hein, Lívia? Com certeza, Tião. E agora a gente deixa este espaço para as dúvidas e perguntas para o Júlio sobre essa questão das revelações. E a primeira pergunta vem aí, é do Leonardo. Júlio, você destacou que uma das características das revelações é trazer sempre a verdade. Mas elas podem trazer também o erro, certo? E o que dizer, por exemplo, do olho por olho, dente por dente, trazido por Moisés na época dos 10 mandamentos? Essa questão é muito boa, porque realmente é uma constatação, tudo que é humano traz erro, tudo. Nós não somos perfeitos ainda e as nossas obras, por consequência, também não têm a marca da perfeição. E esse é um ponto fundamental para a gente observar e analisar tanto as revelações científicas quanto as religiosas. Então, Newton, por exemplo, propunha a lei da gravitação universal, mas Einstein depois veio nos trazer a teoria da relatividade e mostrar, por exemplo, que as leis de Newton não se aplicam às supervelocidades, como, por exemplo, a velocidade da luz, que nessa esfera, nesse âmbito de ultravelocidades, a gravidade se comporta de outra forma. Então, não era a lei da gravitação universal como Newton, a princípio, imaginava. Da mesma forma, Pasteur descobriu muita coisa no mundo microscópico, mas depois dele, milhares e milhares de vezes, descobriu-se mais e mais aspectos desse mundo por conta do progresso dos microscópios, dos equipamentos, né? Permitindo hoje maravilhas da ciência por conta desse progresso. Então, as revelações podem ser imperfeitas, tanto por enganos, como no caso de Newton, né? Por considerar como universal e definitivo aquilo que é precário, provisório ou parcial,
ou podem ser apenas incompletas, como o caso de Pasteur, né, que foi até um determinado estágio, mas não conseguiu ir além no estudo do mundo microscópico em razão das limitações dos equipamentos de que dispunha no seu tempo. Isso ocorre também com as revelações religiosas. Então, no caso, por exemplo, de Moisés, você tem o Decálogo, que é absolutamente divino, tanto no fenômeno da revelação propriamente dita, né? A fumaça, os trovões, os raios, a sarça ardente, aquela coisa toda, recursos de que o alto se serviu, de que a espiritualidade se serviu, para chamar a atenção para aquele conteúdo que ali era revelado mediunicamente a Moisés, né? Mas na lei mosaica você tem outros aspectos que são completamente humanos, como, por exemplo, o olho por olho, dente por dente, né? A instituição do sábado, todas aquelas leis do ponto de vista da alimentação, da circuncisão, que eram aspectos fundamentalmente humanos, mas para os quais Moisés deu um caráter divino, sem o que elas não seriam compreendidas, acatadas, obedecidas, exatamente pela limitação da compreensão do povo da época, né? Da mesma forma, Jesus vem a corrigir, digamos assim, os excessos, as imperfeições da lei mosaica, como a dizer, ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu, no entanto, vos digo que aquele que disser raca para o seu irmão já estará na geena e no fogo do inferno, né? Jesus, ao mesmo tempo que apura, critica um excesso lá da lei mosaica, que é o olho por olho, dente por dente, ele se serve da expressão geena, inferno, mesmo sabendo que não há inferno como imaginado lá pela Igreja Católica, né? Um ambiente definitivo e eterno, com suas chamas, né? Mesmo sabendo que aquilo era, digamos assim, um anacronismo, uma crença provisória e precária de um povo, ainda no seu tempo, digamos assim, primitivo, ele se serve dessas expressões porque não era possível corrigir tudo. E aí você vê em Kardec, 1800 anos depois do Cristo, dizer que não há céu, que não há inferno, e publicar uma obra chamada Céu e Inferno, explicando, digamos assim, o Código Penal da vida futura e ajustando também esse aspecto que ficou mal entendido lá dos ensinos de Jesus no seu tempo, exatamente pela impossibilidade de explicá-los mais, né? Da mesma forma com a reencarnação, que ele explica em Nicodemos, mas cujo ensino depois foi deturpado, mal interpretado por N teólogos, estudiosos ao longo do tempo, né? E que só agora, com a doutrina espírita, a lei natural da reencarnação foi devidamente explicada e estabelecida, codificada, assim como a lei da gravitação, etc. Então, em tudo que há humano há erro. Essa frase está lá nos 4 evangelhos de Rustem, e o Dr. Bezerra também reforça isso, muito o próprio Kardec, e nós devemos sempre considerar isso. Isso evita, por exemplo, o endeusamento, tanto dos messias científicos quanto dos messias religiosos. Nós vamos precisar ver sempre, em cada época, há sempre aspectos divinos e aspectos humanos, e isso faz parte do progresso do próprio pensamento, né? da própria humanidade. Essa taxa de erro vai progressivamente sendo reduzida e a taxa de acerto vai crescendo e ocupando um espaço cada vez maior.
Eu penso que só no final da evolução, quando nós tivermos, digamos assim, a perfeição sideral, é que a nossa taxa de erro será mínima ou insignificante e a taxa de verdade ou de acerto será máxima ou muito próxima dos 100%, se isso é possível, né? Talvez 100% só pertença a Deus, mas esse percentual de verdade vai aumentando progressivamente e o percentual de erro vai se reduzindo conforme a evolução avança. Perfeito? Então, excelente pergunta essa. Muito bem. Muito obrigado. E a próxima pergunta é da Camila Fernandes. Júlio, sobre essa questão da verdade em cada revelação, pode-se dizer que a verdade está na sua parte divina e que a cota de erro vem do lado humano? E como é isso para a doutrina espírita? Ela tem também esses dois lados? Sim, você percebeu muito bem, exatamente isso. A parte divina é aquela parte verdadeira que nós nos referimos, que está sempre presente em qualquer revelação, né? Quando a revelação é para valer, com R maiúsculo, né? E a parte humana é a cota de erro, que também está presente em todas elas, né? Conforme já citamos aí, você percebeu muito bem. Quando você pergunta se a doutrina espírita tem também esses dois aspectos, tem. Tem também a sua parte divina e a sua parte humana, que é a nossa, na interpretação, no estudo, no progresso feito, né? Kardec comenta, por exemplo, na questão 222 de O Livro dos Espíritos, que ele primeiro reagiu negativamente à ideia da reencarnação e que foi fruto de conversas sucessivas com os espíritos e análise da reencarnação, daquela revelação recebida, que ele chegou finalmente à conclusão e aceitou a revelação da reencarnação conforme ou ao ponto de incluí-la, né, dentro das bases da nossa doutrina. Então, esse contraditório de às vezes não aceitar determinada revelação e aí a troca de ideias em torno daquele item, daquele assunto, faz parte do nosso modus operandi e deve fazer mesmo. Nós não temos problema com relação ao tempo que vai se levar para aceitar esse item ou aquele. E é importante que cada avanço seja bem consolidado, bem estabelecido, fruto do amadurecimento das ideias, né? Um caso exemplar nesse sentido, de que também às vezes a gente não percebe as nuances da revelação já feita, é o caso da simplicidade e ignorância, né? Hoje, se você perguntar em qualquer centro espírita, qualquer lugar onde se estude a doutrina espírita, como nós fomos criados, a resposta vai ser: nós fomos criados simples e ignorantes. Isso virou uma espécie de um mantra dentro do nosso movimento, né? Quando Kardec, lá em A Gênese, no seu capítulo 10, item 29, e no seu capítulo 11, no item 23, ele, a gênese orgânica e outro a gênese espiritual, ele explica que essa ideia da simplicidade e ignorância, a partir do momento que o chamado princípio inteligente, depois de passar pelos reinos inferiores da natureza, conforme nos ensinam lá as questões 540 e 607A de O Livro dos Espíritos, alcança a razão e o domínio do livre-arbítrio, a partir desse ponto que Kardec tomou como referência, pode dizer que nós fomos criados, mas é uma criação relativa, né? É um modo de dizer. Imagine, por exemplo, que a criança pergunta: mãe, de onde eu venho? Como é que eu nasci? E a mãe diz assim: olha, você veio da barriguinha da mamãe. Ela está explicando, mas está com uma explicação simples, apropriada ao entendimento da criança. Então, quando Kardec, como pedagogo, elegeu esse ponto de corte
em que o princípio inteligente assume a razão e o livre-arbítrio, como para dizer que nós fomos criados simples e ignorantes, conforme a questão 115 lá do Livro dos Espíritos, né? Ou também a 190, que fala da infância espiritual, eram referências, eram, digamos assim, soluções didáticas, pedagógicas para explicar a nossa origem. Mas Kardec, nesses 2 pontos a que nós nos referimos, ele explica muito bem que ele não estava ali a explorar a nossa verdadeira origem, a nossa criação primordial, conforme consta lá nas questões 85 e 86 do Livro dos Espíritos, quando os Espíritos nos dizem que a criação primeira divina é toda espiritual e que o nosso universo material poderia nunca ter existido ou mesmo deixar de existir sem comprometer a existência daquele que pré-existe e sobrevive a tudo. Nós temos estudado muito pouco no nosso movimento essa criação primordial. Quem nos trouxe ensino sobre isso foi Pietro Baldi, lá nos seus volumes Deus, o Universo e o Sistema, que nós temos estudado muito pouco. Então, isso mostra, e veja, já são mais de 150 anos de O Livro dos Espíritos, quase 160, né? E essa explicação está lá nas questões 85 e 86, da criação primeira, toda espiritual. João, no seu Evangelho, nos ensina que no princípio era o Verbo, era o Logos, que a criação primeira era a consciência, né? Enfim, só para mostrar que nós também temos que estar atentos à insuficiência da nossa compreensão para o ensino dos Espíritos e que vai levar tempo para nós entendermos e aprendermos tudo que eles nos ensinam. Chico, quando trouxe a revelação de Nosso Lar, foi muito criticado dentro do próprio meio espírita. Só depois, mais tarde, com o pleno entendimento da revelação recebida e o reconhecimento do valor do próprio Chico, é que a coleção André Luiz começou a brilhar como brilha até hoje. Não é isso? Então, temos muito, como diz a frase célebre, né? Há mais mistérios, né, entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Muita paz. E agora a nossa última participação com perguntas. Essa é da Juliana. E Tião, eu confesso que essa dúvida também é minha. Vamos ver. Júlio, vamos falar então de futuro? Tem como a gente ter alguma ideia dessas revelações futuras que estão por vir? Ótima pergunta essa, hein? Quanto ao futuro, o que esperar do futuro das revelações? Excelente pergunta. Bom, o primeiro aviso que eu preciso fazer é que eu não tenho bola de cristal, né? Então, o que nós podemos é trazer algumas referências que podem nos ajudar a estabelecer algumas expectativas aí para o futuro, né? A primeira delas que eu gostaria de chamar a atenção é para a transcomunicação, ou a comunicação por meio eletrônico, que ainda está engatinhando, né? Ainda não conseguiu, digamos assim, o avanço, a qualidade que seria desejada, mas há 4 profecias que nós conhecemos do advento da transcomunicação ou da comunicação por meios eletrônicos entre o mundo físico e o espiritual, que se reforçam reciprocamente e que apontam nessa direção. Então, nós temos lá a questão 934 de O Livro dos Espíritos, que já fala que nós teríamos outros meios no futuro para nos comunicarmos com eles, né? Depois, se não me engano, em abril de 1864, na Revista Espírita, nós temos uma mensagem de ninguém mais, ninguém menos do que de Gutenberg, o pai da imprensa, né? Dizendo que no futuro a humanidade teria também outros meios com base na eletricidade
para se comunicar com a espiritualidade. Em Devassando o Invisível, da amada, querida Ivone Pereira, o nosso Chico Xavier de Saias, né? Nós temos, se não me engano, no capítulo 8 de Devassando o Invisível, a história muito interessante de um médium mineiro que recebeu, se não me engano, em 1915, uma comunicação do Dr. Bezerra de Menezes, anunciando o advento, né, da popularização do rádio, da TV, e antecipando que no futuro nós nos serviríamos desses meios para descortinar paisagens do mundo espiritual. Então, já são 3 revelações nesse sentido. E Pietro Baldi, no seu volume As Ascensões Humanas, no capítulo 9, ele tem também uma referência também sobre o advento da transcomunicação. Então, é muita profecia apontando na mesma direção. Aqui vai um abraço à nossa Sônia Rinaldi, né, que é a nossa trabalhadora operosa nessa área da comunicação eletrônica com os espíritos e que certamente é uma perspectiva que nós devemos guardar para o futuro. Aí não sei em que tempo, não sei se é para esse século, se para o outro, mas que em algum momento isso vai aparecer e se confirmar, vai. Outro fenômeno que assim, já uma bola que já está, digamos assim, correndo, né? É a confirmação da sobrevivência da alma nesse projeto liderado pelo Dr. Samparnia, chamado Horizonte em inglês, né? Tem um site, se não me engano, o horizon.org, né? Que é o maior estudo já feito até hoje sobre os chamados fenômenos das experiências de quase morte. E que vai comprovar definitivamente, da perspectiva da ciência, a sobrevivência da mente, conforme eles dizem, né? E que é o passo inevitável para a confirmação da existência do espírito. Segundo Pietro Baldi, também, a confirmação da existência do espírito por parte da ciência vai ser uma das maiores revelações de todos os tempos, um fato assim muito, muito chamativo, explosivo mesmo. Ele se serve dessa expressão, né, que é uma das revelações mais explosivas que nos aguardam e que está a caminho também, podemos contar com ela. Então, o futuro nos traz, tanto com essa confirmação da existência do espírito, quanto essa da transcomunicação, são fantásticas, né? E estão, digamos assim, a ser aguardadas para o futuro. Mas é importante destacar também que todos os grandes pontos da nossa doutrina se tornaram linhas de pesquisa acadêmicas. A própria existência de Deus é hoje objeto de estudo das chamadas ciências da complexidade, da matemática do caos, né? Da informação que estaria impregnada, né? O pensamento que estaria impregnado em tudo que existe. Então, a própria existência de Deus faz parte também desses avanços que nós temos acompanhado. A pluralidade dos mundos habitados hoje é objeto de estudo da chamada astrobiologia, que é um dos campos mais expoentes, né? Todas essas naves, essas sondas que são enviadas a outros países, têm como um dos seus ramos de trabalho a astrobiologia, que nada mais é do que o desenvolvimento da tese afiançada pelos espíritos de que todos os mundos são habitados e o estudo, digamos assim, das condições de vida nos outros planetas, né? Que é mais?
A reencarnação, o estudo da reencarnação, tem sido objeto de estudo da psiquiatria, da psicologia, com grandes avanços feitos com os estudos do Dr. Ian Stevenson, já citado, né? Então, o futuro a Deus pertence, diz o ditado popular, mas nós podemos dizer com muita alegria que ele vai confirmar todos os postulados da nossa doutrina a seu tempo, com estudos acadêmicos, com a chancela e o aplauso da própria ciência. Então, aguardemos, porque o futuro também nos pertence em certo sentido, e não perdemos por esperar. Devemos, ao contrário, acompanhar com máxima atenção os progressos da ciência, porque eles todos levam na direção apontada por Kardec. Júlio, em nome de toda a equipe do 39º Vínculos Fraternais, o nosso muito obrigada por essa verdadeira aula sobre as revelações divinas, trazendo tanto conteúdo e tantos autores para a gente. Muito obrigado, Júlio, por todo o carinho e parceria. O Júlio que está em Portugal e fez questão de participar com a gente. É o Vínculos Fraternais colocando em prática o significado do próprio nome, abrindo fronteiras, aproximando as pessoas e oferecendo essa oportunidade de juntos estudar, conversar, debater e levar os ensinamentos aqui trazidos. E Tião, esse foi o nosso 5º e último pré-encontro. Desde agosto, toda a nossa equipe e o comitê de organização estiveram juntos para trazer esses eventos preparatórios para chegarmos ao nosso grande evento agora em outubro. E a gente chama aqui o Toninho, o Antônio Fernandes Júnior, presidente do Comitê de Organização do 39º Vínculos Fraternais, para contar para a gente sobre a programação especial preparada para esses 2 dias de evento. E eu estou curioso, viu, Lívia, para saber aí das atrações. Vamos ver? Olá, Tião. Olá, Lívia. Antes de passar para vocês as novidades que vêm por aí, eu quero aproveitar e agradecer ao nosso querido Júlio Damasceno. Que conteúdo maravilhoso que ele nos trouxe. Obrigado, querido amigo. Tanto conhecimento para todo esse pessoal que aqui está. Todos os nossos convidados que estão aí conosco já no 5º pré-encontro Vínculos Fraternais. Foram 5 encontros. Todos vocês presentes, com grande audiência, e só tenho que agradecer e aproveitar, convidar todos vocês para a culminância no dia 16 e 17 de outubro. Está bem próximo. No sábado, dia 16, nós começamos às 20 horas e vai até às 21h30, com uma retrospectiva, com todo um pedaço, de cada pedacinho dos nossos pré-encontros que tivemos, um conteúdo maravilhoso que está sendo projetado, que está preparado para você. Então não perca nesse sábado, dia 16, vai ser muito bom. E no domingo, dia 17, nós começamos às 8h30 com uma palestra do maravilhoso Dr. Maurício Crispim, esse médium maravilhoso, estudioso da doutrina espírita, de todas as doutrinas auxiliares, que vem trazer uma grande programação para nós. Junto com ele vem o nosso querido Rodrigo Scalia, que também traz a juventude, a alegria e muita renovação nesse movimento. Então, não percam, estejam presentes, e é uma alegria ter todos vocês aqui. Muito obrigado. Obrigada, Toninho. E estaremos juntos aí para o grande evento, hein? Esse foi o 5º pré-encontro transmitido pelo canal do YouTube da Sagres TV. Lembrando que você pode rever esse programa pelo canal do YouTube dos Vínculos Fraternais. Siga a gente, ative as notificações para ficar por dentro das novidades e também acompanhe nosso Instagram, Vínculos Fraternais. Toda a programação do evento vai estar divulgada por lá. Obrigado a você que esteve com a gente. Obrigado, Lívia. Ô, Tião, foi uma alegria poder estar aqui com você novamente. Muito bom, né? Muito bom. Uma ótima semana para você e a gente se vê no 39º Vínculos Fraternais. Até lá!